Do Senhor a todos, estamos aí com a lição de Escola Bíblica Dominical, a lição agora de jovens. Lição de jovens essa que fala a razão da nossa esperança. Fiquei 3 meses sem gravar vídeos para a Escola Dominical, mas graças a Deus voltamos aí, celular novo, meu irmão me deu celular. Graças a Deus, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Eu já agradeço você que tem estado conosco, você que já é inscrito no canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo e você que está assistindo hoje também. Se você não é inscrito, se inscreva em meu canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo. E também tem o canal agora novo, não é de Escola Dominical, mas tem um canal com várias coisas ali, que é o canal Juninho Espírito Santo. Conto com você, inscreva-se e conto com você hoje. Dá um like aí, divulgue, nos ajude a divulgar esse canal, a divulgar esse trabalho aí que estamos fazendo. Lição número 3 hoje, lição número 3, estou arrumando o celular. A lição número 3, essa lição número 3 que fala aqui, vivendo em santidade e integridade. Lição de jovens, já gravei agora ainda pouco de adolescentes, vou gravar de juvenis, embora de juvenis eu tenha a antiga, a gravação a bem anterior, sobre o mesmo assunto. Mas nós vamos com a lição número 3, vivendo em santidade. Texto do dia. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 a versículo 16, que são dentro das cartas, da carta de Pedro. Santidade de Deus, o atributo da sua perfeição moral, é a razão que nos inspira a vivermos de maneira santa e íntegra neste mundo. Então, essa lição, ela fala aqui da santidade e ser uma pessoa íntegra. Pede aqui para compreender os conselhos de Pedro e fala aqui em refletir a respeito do mandamento divino para sermos santos em nossa maneira de viver e saber acerca do fundamento e da natureza da igreja. Bem, depois ele fala aqui alguns termos dentro da lição que fala de santidade, santificação, santificar, santíssimo, santo, santuário. Eu acho que dá durante a lição nós comentarmos a respeito. Introdução. Para muitos estudiosos, a primeira carta de Pedro, além de Epístola da Esperança, também poderia ser chamada de Epístola da Vida Santa. E aqui diz, pois enfatiza a importância da santidade após o novo nascimento, uma vez que os crentes foram agraciados pela salvação e adquiriram uma esperança viva, agora devem dar mostras da nova vida por meio de uma conduta íntegra. Apesar de remeter à ideia de separação e consagração, santidade não significa isolamento social ou afastamento de outras pessoas. Os salvos testificam que são santos, vivendo de acordo com a vontade de Deus, interagindo em uma sociedade contaminada pelo pecado. Isso exige ter contato com o mundo. Por tal razão, faz todo sentido a oração de Jesus acerca dos seus discípulos. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17:15. E como isso em mente, aprenderemos essa lição a respeito do santo estilo de vida dos salvos. Então nós vamos aprender sobre isso. Eu vou acender a luz ali que está meio escuro, já volto aí. Tá ficando noite já. Vamos lá. Então, a lição aqui, a introdução que eu li com você, e já vamos para o tópico número 1. Conselhos para uma vida de santidade. Vida de santidade, primeiro passo que eu quero falar antes de ler aqui, é a vida que todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador precisam ter. Passar a ter uma vida de santidade, uma vida de entrega para o Senhor.
Então, todos aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, que aceitam a Jesus como Salvador, passam a ter uma vida do quê? Santidade. Santidade, por quê? A partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, você passa a ser santo. Santo não é ter uma auréola em cima, não é isso não. Santo é separado do mundo. Então, a partir do momento que eu aceito a Jesus como Salvador, você aceita Jesus como Salvador, você passa a ser santo. À medida do tempo que nós passamos a ser santo, nós temos que ter uma vida de santidade. E para ter uma vida de santidade, eu sendo santo, eu tenho uma vida de santidade. E para mim ter uma vida de santidade, eu preciso praticar o quê? A santificação. É a minha vida de santificação, ela é diária. Eu passo a ser santo e pronto, acabou. Não. Santo precisa viver em santidade, e para viver em santidade eu preciso ter santificação. É diário isso não para. Mas aqui olhando, a palavra, portanto, empregada por Pedro, em 1:13, conecta o raciocínio anterior com o tema a seguir apresentado. Assim, o apóstolo apresenta 3 conselhos para uma vida de santidade. Primeiro, prepare a mente. O segundo, seja sóbrio. E o terceiro, espere na graça. O primeiro, ele diz aqui sobre cingir dos lombos do vosso entendimento, tendo um sentido metafórico, remete à prática da época de amarrar a vestimenta acima da cintura para ficar pronto para a ação. Então aqui ele vai citar essa vestimenta aqui, que é da armadura do soldado. O conselho é que os crentes preparem as suas mentes a fim de poderem pensar adequadamente e com profundidade das coisas de Deus. Isso porque a santificação abrange primeiramente a mente, o centro das decisões e das faculdades da pessoa. Quando aceitamos Cristo, em arrependimento, passamos por um processo de conversão que é do grego metanoia. Esse do grego metanoia é o processo nosso de mudanças. Então, a palavra metanoia é mudar a mente, é uma transformação, quando você vê falar de metamorfose, você pode lembrar aí da metanoia, para você lembrar. E nós precisamos viver esse processo. Tanto que tem um exemplo lá em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a metanoia, uma transformação. E aqui diz mais, mudança de pensamento. Aí Paulo cita 1 Coríntios 12:16, que fala de quando preparamos e entregamos a mente para o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que tem que ter a mente de Cristo. A partir do momento que temos a mente de Cristo, é uma metanoia, uma transformação em nossa mente, em nossa vida, em nosso modo de viver. Metanoia. E aqui diz, nesse caso, Stan Toller, da obra Repense a Vida, aconselha que tudo que podemos fazer é administrá-lo. Quando já se é um pensamento negativo, pecador destrutivo, podemos prendê-lo, rejeitá-lo e lançá-lo fora da mente. Se um pensamento positivo, santo e produtivo, podemos detê-lo, meditar sobre ele e aplicá-lo à vida. Em outras palavras, pega o que é bom para você, lança fora o que é ruim, traga para você os pensamentos bons que servem para alguma coisa, serve para o Senhor, para servir ao Senhor, e os pensamentos ruins joga fora. Resumindo, é isso. A verdadeira santidade requer a compreensão daquilo que estamos fazendo ou deixando de fazer. Agir pela simples obrigatoriedade, sem saber a razão, não é santidade. A mera religiosidade farisaica, uma mentalidade regenerada pelo Senhor, nos habilita a entender a importância de uma vida íntegra e sincera. Mudança de vida, ter uma vida... a mente de Cristo, uma mente preparada, uma vida diferente, tá bom?
Vamos para o subtópico 2, diz assim: Pedro também assevera que o cristão deve ser sóbrio, ou seja, ter domínio próprio, autocontrole, pois a vida cristã é incompatível com os excessos, além de significar o crente abster-se da embriaguez, tal. Ser sóbrio, fugir da bebida, fugir da droga, ter uma vida com os pés no chão. Eu falo porque muitos querem voar e não tem os pés no chão. Então, ser sóbrio, ter raiz na tua vida espiritual, saber o que você está fazendo, o que você está adorando, quem você está adorando, por que você está adorando, ser sóbrio. Quando falamos em ser sóbrio, eu me lembro do culto racional. Está em Romanos 12 também ali. Prestar um culto racional. Isso significa ser sóbrio. Aqui diz mais: aplicado ao consumo, a santificação promove na vida do crente uma postura contracultural, no sentido de rejeitar e se afastar da cultura dominante que valoriza a moda e tudo aquilo que é supérfluo. Ou seja, o crente verdadeiro jovem, você que está me ouvindo, foge dos modismos. Aquele cortinho aqui na sobrancelha, cortinho aqui, que eu vi que fulano cantor faz, mas você já perguntou e já pesquisou da onde surgiu, para que surgiu? Há muito jovem com modismos aí do mundo, mundano mesmo, e que estão dentro da igreja adorando ao Senhor, dizendo que estão adorando ao Senhor, mas até creio que sim, mas estão com modismos de cantores, de jogadores, que não testemunham uma vida com Cristo. Esperem na graça, subtópico 3. A santificação envolve ainda esperar inteiramente na graça. Diante do contexto sombrio e que estavam submetidos, os destinatários são encorajados a olharem para frente e guardarem em Deus. Isso não é passividade, é paciência. Ato do quê? De confiar na providência divina. Vivemos em uma cultura imediatista e acelerada, no qual as pessoas perderam o hábito de esperar. Tudo é para agora, tudo é para esse momento, tudo é na hora mesmo. Fazem isso. Tudo ao mesmo tempo e agora é um dos slogans que caracteriza a sociedade hoje contemporânea. Tudo é na hora, corrida, é para já, é para ontem, e não esperam em Deus, tomam decisões aí equivocadas. Então precisa esperar o quê? Na graça, naquilo que Jesus tem preparado, na vontade do Senhor. A oração do Pai Nosso é assim, né? Seja feita a tua vontade, a tua vontade, assim na terra como no céu. Não a minha vontade, a tua vontade. Então, é tudo no seu tempo. Tópico 2. A ordem da santidade. Olha o som que estão tocando aí agora. Esse carro de som aí que tocam, é só Jesus na causa. A ordem da santidade. Filhos obedientes e inconformados. Considerando que a santificação se prova em ações reais, somos exortados como filhos da obediência a ter um padrão de conduta exemplar. Tal expressão comum naquele tempo é uma maneira de dizer que nossas vidas são caracterizadas por quê? Por obediência ao Senhor. Filhos obedientes, então fala da obediência ao Senhor. Filhos obedientes. E aqui diz, Stanley Horton, a prova dessa obediência sincera é a inconformidade com o mundo, que é Romanos capítulo 12, que eu falei de não ser conformado com o mundo. Os filhos que se conformam com o mundo, do que está ocorrendo aí, são filhos da desobediência, não são da obediência. Não são filhos obedientes, porque estão conformados com o mundo. E nós temos que ter dentro de nós o quê? O jovem que está me ouvindo tem que ter o quê? Dentro dele ser inconformado com o mundo, inconformado com o pecado, inconformado com a situação que está hoje, que se encontram hoje os jovens. Diz mais assim:
Os desejos e as paixões carnais da antiga vida, quando a santidade de Deus molda o nosso caráter, não nos conformamos com o pecado. Ainda que o cristão esteja sujeito a uma batalha interna contra a carne, não deve achar normal cometer qualquer tipo de pecado. E se cometer, é claro que ele vai, se ele pedir perdão do pecado, justificar, pedir perdão, o Senhor vai perdoar, claro. Mas pecar e andar de qualquer maneira, isso não isso é inconformável, isso não é desobediência. E precisamos andar como? Na obediência. Subtópico 2, ele fala que o imperativo da santidade. O apóstolo Pedro reitera uma ordem divina. Sede santos, porque eu sou santo. Então aqui é uma ordem divina o quê? Seja santo, porque se eu sou santo, eu exijo que você seja santo. Então nós precisamos buscar a santidade, ser santo, buscar a santificação. Para quê? Para nos tornarmos com a mente de Cristo, para nos tornarmos filhos da obediência, para nos tornarmos alguém que vai alcançar a salvação. A santidade não é uma opção na vida cristã, é um imperativo para nos tornarmos cada vez mais parecidos com aquele que nos chamou. Por isso ele disse sede santo, porque ele é santo. A santidade é um atributo moral de Deus. Nenhum outro atributo divino é tão solenizado. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. 1 Samuel 2:2, não há outro santo. E isso ele exige, ele pede para nós sermos santos. Muitos concebem a santidade como algo bastante severo e opressor, esforço humano. E não, pessoal, não mesmo. A santificação decorre da ação libertadora e transformadora de Deus em nossa vida. Nós, quando aceitamos a Jesus, dentro de nós há um desejo de fugir dos desejos carnais. Há um desejo pela palavra, há um desejo pela presença do Senhor, há um desejo pela presença dele em nossa vida. E sendo esse desejo pela presença dele em nossa vida, a santificação ela não se torna peso para nós, não se torna enfado para nós. A partir do momento que ela está se tornando peso para nós, é porque nós já não estamos na presença do Senhor totalmente. Fugimos do nosso conhecido primeiro amor. A santificação não decorre de mérito de homem, mas a graça é de Deus. Mas requer disposição e cooperação do indivíduo. O Espírito Santo é o agente da santificação, é ele que nos convence do pecado, é ele que trabalha em nossa vida, é ele que nos faz separarmos do mundo e querermos a presença dele. Subtópico 3, ele fala a santidade que gera integridade. Vale notar que a santidade não envolve somente a área de nossas vidas, mas aplica em toda maneira de viver. Toda maneira de viver. Santificação produz uma conduta autêntica, honesta e virtuosa, que afasta o salvo das práticas reprováveis. É uma coisa automática. Você vai querer correr das coisas ruins. Você não consegue se tornar íntegro sem se tornar santo. Nem pode tornar santo sem se tornar íntegro. As duas coisas andam juntas, segundo John Eldredge. Então, quando nós passamos a ser santo, nós vamos ser íntegros. Se a pessoa logra os outros com dinheiro ou qualquer coisa que seja, não vai querer mais fazer isso, porque é íntegro. A razão da nossa santidade, depois de recomendá-los a uma vida de temor a Deus, Pedro faz recordar da razão para uma conduta digna por parte do crente. Não fomos resgatados por ouro e prata, e sim pelo precioso sangue de Jesus. Pelo precioso sangue de Jesus, nós fomos resgatados. Então não é por qualquer coisa. O sangue de Jesus nos resgatou e nos dá essa oportunidade da vida eterna e dessa santificação. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, pessoal, de todo pecado. Último tópico, terceiro, a natureza da igreja. Cristo, a pedra de esquina ou pedra angular,
No início do capítulo 2, Pedro reflete sobre a natureza da Igreja de Cristo. Numa interpretação distorcida de Mateus, muitos acreditam que Pedro seja o fundamento da igreja. Mas enquanto Pedro é uma pedra pequena, pedrinhas pequenas, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Jesus está falando para ele, tu és Pedro, mas sobre esta, que é ele, edificarei a igreja. Aqui ele diz aqui, ó, mas enquanto Pedro é uma pedra pequena, Jesus é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Então a metáfora de pedra de esquina é uma referência direta a Cristo. Naquele tempo, pedra de esquina ou pedra angular era a mais importante de uma construção, aquela que ficava na base, dava direção do edifício. Ou seja, Jesus dá a direção da nossa vida espiritual. Jesus é a base da nossa vida. Ele é a pedra principal, pelo menos tem que ser em nossa vida a pedra principal, a pedra de esquina. E aí diz, embora rejeitada pelos homens incrédulos e desobedientes, ele é a rocha eleita e preciosa para os crentes. Ele é a nossa rocha. Subtópico 2, igreja, o povo eleito de Deus. O objetivo do apóstolo é demonstrar que os crentes encontravam-se numa posição privilegiada, ou seja, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E aqui diz, tais designações anteriormente aplicadas à nação de Israel, hoje refere-se à igreja. Foi adquirido como preço de sangue, adquirido. Vós sois geração eleita. Nós, igreja, somos a geração eleita, adquirido através do sacrifício de Jesus. A antiga aliança, a nação de Israel, foi eleita para ser um canal de bênção, mas devido à sua desobediência e fracasso, Deus fez surgir um novo povo. E essa geração eleita para quê? Para anunciar a palavra de Deus, para anunciar o evangelho, para anunciar as boas novas de salvação. Vós sois a geração eleita, essa nação santa, esse povo adquirido. Nós somos ele, esse povo. E aí diz, a expressão geração eleita evidencia em termos bíblicos a eleição para a salvação, não só individual, mas também corporativa, por intermédio de Cristo. E o último tópico fala do sacerdócio real. Ao dizer que somos sacerdócio real, Pedro destaca que enquanto o ofício de sacerdote era privilegiado dos membros da tribo de Levi, na nova aliança a igreja ocupa essa posição. Portanto, não precisamos de mediadores entre nós e Deus. A reforma protestante, ou protestantismo, revigorou a doutrina do sacerdote a todos os crentes, no sentido em que cada cristão tem livre acesso à presença do Pai, tendo como único mediador o Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que fala que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, que fala que foi o único que fez o sacrifício na cruz, o único que morreu por nós. Então, hoje nós, eu e você, temos essa entrada, o véu do templo se rasgou, e eu e você temos essa entrada no Santo dos Santos para adorar o Senhor e para pedir em o nome de Jesus Cristo. Lembre-se disso. Toda oração em o nome de Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus eterno, maravilhoso, eu lhe peço isso para a igreja hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço, meu Deus, essa bênção para tua pessoa, em nome de Jesus Cristo. Nós fomos chamados, adquiridos, tá bom? Deus abençoe tua vida, dá um like lá, dá um joinha, inscreva-se no meu canal Juninho Espírito Santo Dependente de Cristo, você que não é inscrito ainda. E você que é inscrito, dá um like lá, curta, ajuda a divulgar os vídeos aí, voltei em nome de Jesus, ajuda a divulgar esse canal, tá? E também você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal Juninho Espírito Santo Dependente de Cristo e no meu outro canal novo agora, que é só Juninho Espírito Santo. Nos ajude a divulgar. Deus abençoe a tua vida. Alunos aí do colégio, alunos de Sociologia e Filosofia dos colégios aí, um abraço para vocês. E inscrevam-se também, dá um like lá e comentem no vídeo também. Um abraço para todos, um abraço para o pessoal da minha igreja lá da Assembleia de Deus do bairro São Jorge. Deus abençoe, fui e até!